Gente, eu estou aqui para perguntar mais uma vez por que o ramo fundamentalista do movimento vegano, ao invés de apoiar a soberania alimentar das pessoas, tem investido o seu tempo e sua energia numa agenda de conversão. Eu preciso dar um contexto antes aqui, né? Eu escrevi um artigo a semana passada e fiz um vídeo sobre isso, dizendo que eu não vejo como a gente conciliar a soberania alimentar, que defende o direito de todos de escolher alimentos nutritivos, culturalmente apropriados e ter os meios de produção para esses alimentos, e ao mesmo tempo defender uma agenda de conversão do movimento vegano. Ou a gente defende a soberania alimentar, como ela foi concebida pela via campesina, ou a gente defende a agenda de conversão do movimento vegano. Eu sou contrário à agenda de conversão do movimento vegano, eu não sou contrário ao direito das pessoas de serem veganas. O direito das pessoas de serem veganas está contido dentro do movimento de soberania alimentar, quando ela defende que as pessoas podem escolher os seus alimentos, que sejam culturalmente apropriados para elas, desde que eles sejam produzidos de maneira que seja saudável para as pessoas e para o meio ambiente e para a economia da agricultura familiar. Então, eu fiz isso e houve alguns comentários de alguns amigos e algumas pessoas mais ferrenhas, assim, críticas mais ferrenhas, assim, de um modo geral eu recebi um apoio muito grande. Mas eu recebi algumas críticas de amigos, como eu falei, alguns são veganos, outros não, perguntando do porquê que eu estava atacando o movimento. Eu não estou atacando o movimento, eu estou atacando uma agenda de conversão de uma parte fundamentalista do movimento. Por que eu estou dizendo isso? E eu disse para eles que quando a gente coloca mais energia numa agenda de conversão que tem um foco no problema, que é a carne ruim, a gente está perdendo o ponto da discussão, que é hoje a gente tem o know-how, a tecnologia e o conhecimento para produzir a carne de maneira que seja ecologicamente regeneradora, que seja socialmente justa e financeiramente viável para a agricultura familiar e para a agricultura de pequeno e médio porte. A gente sabe como fazer isso. Então eu acho que é um desserviço a gente querer impor às pessoas uma agenda de conversão da dieta delas. Se o indivíduo, a indivídua, pela ideologia vegana, não quer usar animais na sua agricultura, não quer usar animais, não quer comer animais e é contra, né, a questão da escravização, da exploração e de matar os animais, tudo bem, é direito. Mas não é dever de todo ambientalista ser vegano. Isso é uma inversão das coisas, né? Porque a gente sabe que é possível praticar de outro jeito. E não só por isso, a gente evoluiu nas cadeias, durante a evolução do ser humano, nos últimos milhares de anos, na cadeia alimentar, como onívoro. Se algumas pessoas querem abdicar da sua posição de onívoro na cadeia alimentar, tudo bem, é direito deles. Mas querer impor isso para todo mundo é fascismo. Enfim, tem um perfil no Facebook, no Instagram, chama Árvore, o Ser Tecnológico, que ele faz um serviço muito legal em prol da conscientização ecológica no Brasil. Tem feito memes assim, muito inteligentes, combatido a desinformação no governo atual, tem feito um trabalho maravilhoso. Mas ontem, esse perfil soltou um meme que diz: a pecuária é a atividade que mais desmata e queima. Sem veganismo não há ambientalismo, não tem ambientalismo. E o que você põe no prato influencia o mundo em que você vive. A última afirmação é perfeita. A gente pode escolher o que a gente coloca no prato, que todos os nossos alimentos sejam produzidos de maneira agroétnico-ecológica, ou seja, respeitando que os animais são criados soltos, são criados com a dieta que é apropriada para cada espécie, mas no final de sua vida vão ser sim sacrificados, porque eu faço parte de uma cadeia alimentar e eu sou onívoro, e eu não tenho nenhum problema com isso. Se a pessoa vegana tem, ela abstém, tudo bem, mas não queira impor a ideologia dela a grande maioria das pessoas que evoluíram como onívoro. A gente está fazendo uma inversão aí, né? Bom, então aqui eu queria discutir algumas coisas. Terra, animais, árvore, combustíveis são recursos. O paradigma de gestão que a gente usa é que transforma eles em recursos com impacto positivo ou com impacto negativo. Dentro das ciências biológicas, da ecologia, existe um termo que é chamado função de paisagem. Hoje, a gente está com grande parte do planeta em processo de desertificação. Mais de 2/3 do planeta, em torno de 2/3 do planeta é composto pelo semiárido. E no semiárido a agricultura industrial e a pecuária extensiva tem desertificado muito. Nesses lugares a gente precisa praticar uma agricultura e uma pecuária que seja capaz de cobrir o solo 100% do tempo. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a função de paisagem para a gente entender processos ecossistêmicos, princípios ecológicos. A gente não restaura só com árvore, só com agrofloresta sucessional. A agroecologia tem uma plétora de práticas que pode restaurar áreas degradadas, né? O gerenciamento holístico é uma delas. Enfim, existem outras abordagens que podem fazer isso. Se a gente entende o princípio ecológico, a gente passa a entender que a gente pode, em cada bioma, em cada momento específico, em cada contexto específico, escolher uma dessas práticas para poder trabalhar na restauração. No semiárido, se a gente recomenda as pessoas a não comer carne, a gente vai ter que ser responsável, então, por um programa que vai induzir milhares de pessoas à inanição. Porque no semiárido,
A pecuária, ela possibilita com que os animais transformem em alimento altamente nutritivo plantas e áreas que o ser humano não consegue comer e não consegue praticar agricultura. Então vamos voltar. Para a gente poder restaurar, a gente tem que ter fluxo energético. Fluxo energético é o seguinte: todo tipo de produção que a gente planeja tem que ser uma policultura e tem que ser estratificada. Existe estratificação em combinações de gramíneas, existe estratificação em combinações de gramíneas com silvopastoril, nas savanas acontece naturalmente, e existe estratificação dos sistemas agroflorestais sucessionais. A gente precisa de um ciclo hidrológico saudável, ou seja, a água que cai, ela precisa infiltrar no solo. E isso acontece quando a gente tem solo coberto, quando a gente tem decomposição biológica da matéria orgânica que está cobrindo o solo. A gente faz isso na agrofloresta sucessional e a gente precisa fazer isso na pecuária. A gente precisa ter a capacidade, isso já é feito, tem muita gente fazendo e ensinando isso. A gente pode usar os animais para pisotear a matéria orgânica, além da que ele come, ele vai defecar e vai urinar, e vai com isso fazer com que as gramíneas que estão ali em contato com o solo se decomponham biologicamente. No semiárido, se isso não acontece, as gramíneas elas não perdem as folhas como as árvores. E aí elas passam a oxidar, elas fazem uma decomposição química. Quando isso acontece, cada moita de gramínea de capim começa a se sufocar, elas começam a morrer e começa a aumentar a distância entre uma e outra e perder espécie no lugar. A perda da biodiversidade, o começo do processo de desertificação e também uma das causas das mudanças climáticas, porque libera muito gás carbônico para a atmosfera. Além disso, então, a gente tem a ciclagem de nutrientes, como eu falei, a questão do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, então, a chuva que cai, ela tem que percolar por baixo do solo para recarregar rios, lagos e lençóis freáticos, ou se ela deixa o solo, ela tem que deixar o solo por evapotranspiração por meio das plantas. E por último, a gente tem o que é chamado de biologia dinâmica das comunidades, que nada mais é do que a biodiversidade. Bom, para a gente agir como regenerador de ecossistemas, a gente tem que aumentar a função de paisagem de cada lugar onde a gente trabalha, em cada agroecossistema que a gente trabalha. Então, aumentar a função de paisagem significa nutrir, cuidar e aprimorar esses 4 processos ecossistêmicos. Isso é feito de várias formas e não só com a agrofloresta sucessional. Isso precisa ficar entendido. A gente não pode ter um movimento ambientalista brasileiro que seja míope justamente em ecologia. Veja bem, o Lutzenberger não preconizava o veganismo, a Ana Primavera não fazia isso, o Dr. Walter Stenbock não faz isso, Miguel Altieri não faz isso, Pablo Titonel não faz isso, o Glisman não faz isso. Nenhum pesquisador sério de ecologia e agroecologia recomenda as pessoas ao veganismo. O que eles fazem é recomendar as pessoas a fazer a integração da produção animal de forma que ela seja regeneradora daquele agroecossistema. A gente sabe fazer isso. Para a gente não se ater muito a essa questão que é o foco no problema, vamos fazer o foco na solução, tá? Eu acabei de explicar como é que a gente pode, então, agir restaurando, né? E eu queria dizer para você o seguinte, então. Um dos argumentos da postagem do Árvore Ser Tecnológico é de que grande parte do planeta já está ocupado pela agricultura e que a gente precisa deixar de comer carne para liberar espaço para a restauração. Primeiro, a gente precisa ocupar espaço de megafauna e agir positivamente. A gente precisa ter agroecossistemas onde a gente interfere, integra o nosso lugar na natureza e recupera. Segundo, o que a gente precisa hoje é pegar essas áreas que eles estão mencionando e que eles têm razão, mas que estão na mão da agricultura industrial e da pecuária extensiva e trazer elas para uma policultura que recupera a função de paisagem. Então a gente não precisa deixar de comer carne, a gente na verdade tem capacidade de produzir mais carne em menos área, junto com outros alimentos altamente nutritivos também, em sistemas que a gente já sabe como fazer, já sabe como implementar. Mas para que eles funcionem, a gente precisa de cadeias biorregionais, pequenas e médias propriedades ligadas nessas cadeias. A gente precisa descentralizar a produção. Então tá aqui, ó. Se a pecuária propriamente manejada fosse aplicada em 25% da área de agricultura industrial dos Estados Unidos, isso seria suficiente para mitigar toda a emissão de gás carbônico do sistema de agricultura americano. Isso é uma publicação científica revisada pelo TIG em 2016. O Stanley, de 2018, diz: a análise de ciclo de vida, incluindo a medida direta do fluxo de carbono em várias abordagens de produção de carne, mostra que, quando propriamente manejados, os sistemas de produção animal podem compor um ecossistema que sequestra mais carbono para a atmosfera do que o que emite. E aí a gente tem uma função, então, desse tipo de produção na mitigação das mudanças climáticas, né? Outro artigo do TIG de 2017 faz uma discussão ampla de várias abordagens de manejo e argumenta em prol do manejo holístico em função da melhoria da função de paisagem e porque as outras pesquisas, normalmente, elas reduzem as complexidades dos agroecossistemas para analisar variáveis que são unidimensionais. O Row Tree, de 2016, concluiu que a pecuária propriamente manejada, com animais produzidos exclusivamente a pasto, é ecologicamente segura e pode contribuir de forma positiva na redução de pegada ecológica da produção de carne, enquanto diminui as concentrações de CO2 atmosféricas. Mais um, né? O Peters, 2016, esse estudo faz uma modelagem da biocapacidade do planeta em 10 cenários com dietas diferentes.
A dieta vegana, ou exclusivamente à base de planta, pontuou melhor do que uma dieta que usa a carne de confinamento. Mas 2 dietas onívoras saudáveis pontuaram melhor do que o veganismo. Com um detalhe, a comparação é feita com carne de confinamento. A gente já sabe, pelas pesquisas que eu acabei de citar, que a gente tem como produzir carne de maneira saudável, né? Mark Miller, a abordagem das pastagens intensivas, que é o que o gerenciamento holístico aconselha, né? Podem oferecer uma alternativa viável, combinando uma produção de alimentos altamente nutritivos e lucrativos, com a melhora rápida da qualidade do solo e a mitigação de curto prazo das mudanças climáticas. Essa pesquisa mostrou que é possível sequestrar 8 toneladas de carbono por hectare por ano, melhorando as trocas catiônicas e a capacidade de retenção de água em 95% e 34% respectivamente. Isso implica que se essa abordagem for adotada, nos lugares onde ela é adotada, em 10 anos a gente tem o solo de volta para um nível de uma floresta nativa, diminuindo aí massivamente a necessidade de irrigação e de fertilização. Por último, tem um artigo do Herrero, de 2011, que denuncia as estatísticas que são comumente citadas, que dizem que 51% das emissões de gases de efeito estufa são decorrentes da pecuária. É mentira, ele deixa bem claro que é em torno de 15% e, de novo, é da pecuária intensiva de confinamento industrial. Ao passo que, quando propriamente manejada, a pecuária pode ter um efeito de ser uma das ferramentas que a gente tem para mitigar as questões de aquecimento global. Estou deixando aqui, nas notas do vídeo e no artigo, que eu vou fazer os dois de novo, mastigado para as pessoas essas fontes, a maioria em inglês, porque a gente ainda está um pouco atrasado nesse aspecto no Brasil, mas o ponto aqui é o seguinte: o foco na solução que respeita a diversidade de cultura e social, né, e sociedade humana, é a gente apoiar a soberania alimentar. Se o movimento vegano se tornar fundamentalista e começar a focar mais na agenda de conversão do que nas soluções que a gente tem, a gente vai dividir o movimento socioambiental brasileiro. Esse ramo fundamentalista que diz que sem veganismo não tem ambientalismo, ele é fascista, hegemônico e mentiroso, porque existe um ambientalismo enorme, existem várias expressões de ambientalismo que não são veganas e são eficientes na restauração dos agroecossistemas e dos ecossistemas naturais também. Então vou deixar aqui mastigado para vocês esses links para os artigos, para alguns documentários e para alguns livros, todos eles abordando essa questão também do papel dos animais, não só disso, mas mencionando isso também do papel dos animais na restauração dos agroecossistemas e ciclo hidrológico. E o filme que está no Netflix, que todo mundo pode ver, traz o que tem de ponta nessas abordagens e é legendado, que é o solo fértil. Por favor, compartilhem. A soberania alimentar, ela garante o direito ao veganismo. A agenda de conversão fundamentalista vegana não garante o direito de todos de expressar a nossa diversidade cultural e gastronômica. A gente precisa focar na solução e não no problema, senão a gente está fadado a falhar. Obrigado.